A Polícia Federal encontrou na casa do Bolsonaro um documento de uma reforma de 900 mil reais. Numa casa que não vale nem 10% disso e muita gente tá falando tudo do valor e tal. Mas a questão é que não é um valor de corrupção. É bem pior, na verdade, porque o recurso, da forma como o Bolsonaro pagou, tá tudo certo, tá tudo lícito. Só que a questão é a origem desse recurso que o Bolsonaro usou para pagar a reforma. Esse recurso veio das doações que o Bolsonaro recebeu para poder desbloquear suas contas bancárias. Recursos que vieram dos patriotários. E ao invés do Bolsonaro pegar esse dinheiro e criar um fundo para os patriotários que estão presos, não, ele gastou em reforma. Aí ele fica falando que não, nós temos que ajudar os patriotários, que eles são injustiçados. O cara pega o dinheiro deles, dá uma banana pros patriotários, ri da cara dos idiotas, mas tem que rir mesmo. Eu não sei o que eu faria com esse dinheiro, eu acho que eu faria coisa até pior do que o Bolsonaro, porque receber dinheiro de trouxa, a gente tem que gastar dessa forma mesmo. Mas o que você achou dessa reforma do Bolsonaro? É muita cara de pau? E ele também ficou choramingando, não queria pagar advogado. Aí o cara vem e bota 900 pau numa casa de praia. Eu fiquei assim, ainda tem patriotário que apoia e doa pra esse cara. Qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre a origem desse recurso? Se você gosta de ver bolsonarista sendo enganado e achou uma bela banana do Bolsonaro nesses caras, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Quando eu vi essa reportagem do Globo, eu fiquei assim, não é possível. E eu vi muita gente comentando, né? Porque a Polícia Federal encontrou lá um contrato na casa do Bolsonaro, uma casa de praia avaliada em 98 mil, e porque ele declarou isso em 2022, no TSE, quando ele saiu como candidato à presidência da República. Só que lá tem um contrato de 900 mil para uma construtora, para uma casa que vale nem 100. E aí muita gente falou da origem do dinheiro, de onde que foi, o Bolsonaro veio e confirmou, tá tudo declarado, ele disse. Isso foi um pagamento que eu fiz em Pix. E que de fato, você não precisa ficar atualizando o valor da sua casa. Então possivelmente o Bolsonaro comprou isso lá no passado, e essa casa foi se valorizando, e agora, com a reforma de 900 mil, a casa vai para um valor muito maior. Só que eu vi muita gente falando sobre isso, tratando como se fosse uma questão de corrupção do Bolsonaro, um dinheiro ilícito, favorecimento. E não foi nada disso. Não foi. E eu vejo que, para o Bolsonaro, seria muito melhor se tivesse sido um recurso vindo de origem lícita, vindo de corrupção. Mas não, por quê? Porque o contrato está datado de outubro de 2023. Outubro de 2023. Meses após as doações que o Bolsonaro recebeu dos patriotários via Pix. Porque eu não sei se vocês lembram disso, o Bolsonaro ele foi multado pelo governo de São Paulo porque da crise sanitária ele não estava usando máscara. E isso foi uma infração. Ele recebeu outras infrações e ele estava devendo 500 pau. Ele não pagou e aí o que aconteceu? A justiça foi e bloqueou as contas do Bolsonaro. O Fábio Weingarten pegou o CPF do Bolsonaro, colocou na internet e pediu doações. Ele não recebeu 500 mil somente. Ele recebeu 17 milhões. E depois as contas foram bloqueadas. Mas o Bolsonaro recebeu dos patriotários 17 milhões. Houve todo um burburinho, ficaram na época perguntando o que o Bolsonaro havia feito com o recurso que ele recebeu. E tá aí, ele usou o dinheiro dos patriotários para fazer uma reforma na casa de praia dele. Olha, é muito cara de pau isso. É muito, mas muito cara de pau. Que revela a farsa do Bolsonaro. E por isso que eu falei para vocês que é muito pior o pagamento dessa forma do que se fosse corrupção. Porque o Bolsonaro, ele fala que os patriotários estão presos de modo injusto por causa do Alexandre de Moraes, que prendeu velhinhas, separou mães e filhos, viúvas e órfãos de pais vivos, que coisa, que indecência, não sei o que tem. Mas o que ele fez para essas pessoas? Nada. Bolsonaro não fez absolutamente nada. Ele recebeu 17 milhões, que não vieram do esforço dele. Esses 17 milhões ele recebeu via Pix, é dinheiro dos patriotários. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter pego metade desse valor, que já era um valor, assim, absurdo,
e ter criado um fundo. Esse fundo vai ser administrado para pagar a defesa dos patriotários. Ele não está preocupado com essas pessoas? Eles não foram lá por causa dele, Bolsonaro? Não manifestaram a indignação por causa dele? Ele não ficou preocupado que o patriotário perdeu a vida lá na Papuda, que é uma injustiça? Se é uma injustiça da justiça brasileira, por que ele não criou esse fundo? Com um recurso que foi dado pelos próprios patriotários. Não, o que ele fez? Ele comprou a casa, ele fez uma casa, cara, isso é incrível! É incrível! Ele deu uma banana pros patriotários, foi e reformou a casa. Mostra o quanto o Bolsonaro é baixo, é mesquinho, é invejoso, é rancoroso. E ele tá fazendo a mesma coisa, ele abandonou os patriotários, como agora ele tá abandonando também os generais, falando que a culpa é deles e não dele, Bolsonaro, porque havia um golpe dentro do golpe. É ridículo. E aí ele foi ao CEPAC, lá em Buenos Aires. Isso ele falou em videoconferência. E ele começou a dizer pro Milei que tem gente perdida, que aquela toda história, órfãos de pais vivos, agradeceu o Milei por ter recepcionado, né, os patriotários fugitivos lá na Argentina, e ele fica propagando isso. E ele tem a cara de pau. Só que faz um ano que ele reformou a casa dele com um recurso doado pelos patriotários e ele não fez nada. Ele poderia ter pago advogados melhores, poderia ter financiado uma defesa coletiva, mas ele não fez isso. Não quis. E continua se colocando como um bom samaritano, preocupado com os apoiadores. Bolsonaro nunca se preocupou com nada, Bolsonaro só se preocupa com ele mesmo. Nem com os filhos ele se preocupa. E se tiver que passar por cima, ele vai passar. Para vocês terem uma ideia do absurdo que é Bolsonaro, no ano passado, ele estava dando calote nos advogados. Por quê? Porque os advogados cobraram uma dívida milionária dele por defendê-lo. Inclusive, pegaram aí também os documentos das contas dos advogados, inclusive dessa operação na Polícia Federal. E ele estava indignado. Ele estava indignado. Por quê? Porque, pô, é uma honra me defenderem. Eles não deveriam cobrar. Ele falava isso na época. A Malu Gaspar do Globo falou. Não, pô, como que eu vou ter que pagar? Esse trabalho tinha que ser voluntário. Estão me defendendo, eu estou dando a oportunidade de defender, então o trabalho tem que ser voluntário. Vindo de um cara que recebeu 17 milhões via Pix. Se ele deixasse esse dinheiro aplicado na poupança, daria 0,5%. 0,5%. Se fosse 10%, daria 1.700.000. 1%, 170 mil. É muito recurso. É muito dinheiro. Para alguém que não tá nem aí. E ele reclamou também, olha só, dos valores que o PL estava disponibilizando para ele. O Bolsonaro, na condição de presidente de honra do partido, ele tinha um salário na época lá que ele saiu essa notícia de aproximadamente 40 mil. Carros à disposição, aluguel pago pelo partido, advogados pagos, não tinha custo nenhum. Mas ele reclamava dos recursos pagos ou empenhados do PL para ele. É uma picardia absurda, né? É uma picardia. Mas foi bom para os patriotários aprenderem o que o Bolsonaro faz com eles.